Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 9 de agosto, terça-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje também a igreja dá a oportunidade de celebrar a memória, aqueles que têm a oportunidade, algumas comunidades, de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein. Que o amor a Jesus Cristo, que a nossa vida dedicada ao Senhor nos leve a atos heróicos, tal como desta mulher, que não tem medo de doar e entregar a sua vida por amor a Cristo e aos irmãos. Sejamos também nós instrumentos do amor de Deus na vida daqueles que Ele mesmo nos confiou. Iniciemos este momento nos colocando na presença do Senhor, abrindo o nosso coração. Antes, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10, depois os versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de Santa Edith Stein, para que nos ajude também na reflexão do dia de hoje. Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein, então mais tarde Santa Teresa Benedita da Cruz, nasceu na Alemanha em 1891 e faleceu na Polônia em 1942. Dona de extraordinários dotes intelectuais, obteve o doutorado em filosofia e tornou-se professora universitária. De origem judia, converteu-se à fé cristã aos 33 anos. Fez-se monja carmelita e escritora. Diante das perseguições nazistas contra os judeus, retirou-se para o convento na Holanda, onde foi capturada e daí levada para um campo de extermínio. Então, que possamos, como esta santa mulher, não ter medo de confiar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos fala que ela se converte aos 33 anos, idade em que nosso Senhor Jesus Cristo entrega a sua vida por amor a cada um de nós. Contudo, não
não esperemos chegar a esta idade, ou seja, não vamos deixar para amanhã o desejo de nos assemelhar ao Senhor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, pode ser dividido, como ele mesmo sugere, em 2 momentos distintos. O primeiro momento, onde Jesus responde uma pergunta aos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. E o Senhor, então, traz a imagem da criança, dos pequeninos, dos pequenos aos olhos de Deus. Então, é importante perceber aqui a criança não como um infantilismo, não uma criança birrenta, poderíamos assim dizer, mas a criança que confia de modo irrestrito no pai, na mãe. Na criança que não tem receios de se jogar aos braços do pai, da mãe, sem reservas. É assim que o Senhor deseja que possamos viver. Alguém que é mestra nesta realidade, uma outra carmelita que procura dedicar a sua vida nesta expressão de ser pequenina aos olhos de Deus, é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela nos apresenta a toda a igreja o que ela considera como a pequena via de acesso ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela dizia, existem aqueles que se fazem grande na presença de Deus. Eu prefiro ser pequenina como criança para que o meu divino mestre possa vir ao meu encontro, que não tenha reservas para voltar o seu coração à minha presença. Como que uma pequena criança, ela traz até a imagem, Santa Teresinha, uma pequena criança que está ao pé da escada, uma escada que ela precisa subir, e lá em cima está o pai esperando, e a criança faz todo o esforço para subir, mas ela não alcança ainda, com o pezinho não alcança, fazendo com que o pai desça, venha ao encontro e tome pelo braço e assim possa elevá-la. Então, Santa Teresinha vai trazer esta imagem, a imagem de se fazer totalmente necessitado de Deus, totalmente dependente de Deus em nossa vida, em nossa história, em nosso caminhar, em toda a nossa existência. O Senhor que nos convida de fato a ser como crianças, pequeninos, capazes de enxergar a face de Deus na vida, em nossa existência, em nosso caminhar. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos sobretudo então a Santa Teresinha do Menino Jesus que interceda a Deus por nós para que possamos nos fazer pequeninos, humildes, necessitados da presença de Deus. Um outro momento, amados irmãos e irmãs, aqui no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo dá a parábola, o exemplo então da ovelha perdida. São Mateus traz então o exemplo da ovelha perdida, das 99 que ficam no deserto e da ovelha perdida do qual o pastor vai ao encontro, vai sem reservas. E diz que a alegria ao encontrá-la é tão grande, que se alegra muito mais por tê-la encontrada do que as 99. Entenda, não que o pastor faça a diferença, não que o pastor faça a distinção, mas a alegria de encontrar aquela que estava perdido é tão grande que o amor que ele tem, a alegria que ele tem, transborda de tal modo que, se nós analisarmos mais estritamente, vamos perceber que esta alegria, esse amor contagia, toca, move os corações. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje temos esses 2 exemplos. O exemplo da criança pequenina, do qual nós podemos, sem medo algum, dizer que Santa Teresinha do Menino Jesus nos dá um grande exemplo da pequena via, do caminho certo ao próprio Senhor. Ela mesma diz: quero que os braços de nosso Senhor Jesus Cristo sejam o elevador que me eleve à presença de Deus. Tenhamos esta confiança, possamos nos tornar cada vez mais amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos sacramentos, por meio da palavra de Deus, por meio do amor ao próximo, enfim. E, com relação à ovelha perdida,
nós podemos tomar o exemplo de Edith Stein. Edith Stein era filósofa. Ela procurou, então, versar a sua compreensão e estudo sobre a realidade, sobre a filosofia, se tornando doutora e professora em uma universidade. Foi a partir dos escritos de Santa Teresa que Edith Stein tem um encontro profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que experiência mais bela. Então, a vida dos santos é para nós espelho da vida de Cristo. É sinal fecundo da vida de Cristo. Então, nesse contexto, ela procura abraçar a fé e acaba indo para um convento das Carmelitas, assumindo o nome, então, daquela que tocou o seu coração, Santa Teresa, e trazendo ao nome, então, esta outra expressão, Benedita da Cruz, uma cruz bendita, a cruz abençoada. Olha que profundidade. Ela era judia, a cruz era sinal de contradição, de castigo. Agora ela percebe na cruz o sinal da salvação, aonde ela escreve um livro chamado Ciência da Cruz. Tomando aquilo que o padre São João da Cruz escrevera sobre a noite escura da fé, ela traz todo o caminho e experiência de transformação de vida, de uma profundidade, uma fineza, uma sutileza dentro desta obra, falando então da experiência que ela tem com o crucificado, com a cruz de Jesus. Você, amado irmão, amada irmã, em sua vida é convidado a viver aquilo que o Senhor mesmo diz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, não tenhas medo das dificuldades do tempo presente, pois como dissera o Senhor no domingo agora, no 19º domingo, não tenhas medo, pequenino rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.